E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é César Gregório Júnior, eu sou advogado especializado em assessoria e consultoria jurídica para empresas e também sou professor universitário na área de ciências jurídicas e administração de empresas. A partir de hoje, todas as semanas eu irei trazer para vocês diversos conteúdos sobre vários temas. Dentre esses temas jurídicos, administração de empresas, filosofia, economia e etc. Para começar, hoje nós iremos abordar um tema de extrema importância, que apesar de ter iniciado lá em 2018, ainda hoje existem pesadas dúvidas sobre ele e poucas pessoas estão de fato se preparando. É a chamada LGPD. Você sabe o que é LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, dispõe sobre os tratamentos de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público e privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade e da privacidade, além do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Essa lei representa um grande compilado de diversas normatividades jurídicas anteriores que tratavam das seguranças dos dados dos usuários e regulamentação de informações no âmbito digital. É fácil manter um controle jurídico e administrativo dos dados dentro das empresas, evitando que elas se coloquem em risco diante da informatização do tratamento desses dados. A LGPD tem como principal objetivo proteger a privacidade e ter o total controle sobre os dados de qualquer pessoa, seja ela natural ou jurídica. Ela vem como uma camada a mais de proteção, agindo e impondo limites para a comercialização das informações das pessoas e, consequentemente, dos consumidores em todo o âmbito nacional. Milhões de empresas trabalham diariamente de forma direta e indireta com dados pessoais dos clientes, ou dos parceiros, ou fornecedores, terceiros e etc. Dentre essas milhões de empresas que trabalham com dados, grande parte tem como vital para o funcionamento justamente o tratamento dos dados, como por exemplo bancos, seguradoras, comércios online ou qualquer empresa que tenha um mínimo de cadastro qualquer e que retenha qualquer informação do seu consumidor. Com o maior número de dados que as pessoas disponibilizam na internet todos os dias, por exemplo, querendo ou não, é necessário que haja uma regulação mais rígida para o tratamento desses dados, para evitar que elas usem esses dados de forma mercantilista ao extremo, ou e até em alguns casos de forma criminosa. Para o usuário, dono dos dados, irá facilitar a percepção de como, por que e para que a empresa está usando os seus dados, além de também aplicar uma camada a mais de obrigatoriedade para as empresas em demonstrar quais as medidas de segurança que estão sendo aplicadas nos dados das pessoas, além de quais medidas estão sendo usadas para evitar vazamentos de dados, como a gente está vendo aí todos os dias. Hoje, como forma de introduzir esse assunto que iremos abordar toda semana, agora a partir de hoje, nós iremos focar nos dois primeiros conceitos iniciais da LGPD, que são extremamente importantes para que você consiga começar a raciocinar sobre a importância desse marco jurídico legislativo do Brasil. Começando por: o que são os dados? Quais são os tipos de dados? Onde eles são disponibilizados? Quem tem controle? Quem fornece e tudo mais. E segundo, quem é o titular dos dados? Até onde vai o seu poder sobre esses dados? Quais os direitos e quais os deveres de quem está responsável por esses dados a partir do momento que ele entra na empresa? Vamos lá, começando pela definição de dados. Dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa física, seja ela identificada ou identificável. Ou seja, pode ser na forma de um RG, CPF, endereço, data de nascimento, todo e qualquer dado que consiga identificar diretamente uma pessoa natural ou jurídica. Mas também pode vir na forma indireta, que é como, por exemplo, o seu histórico de compras, localização geográfica, preferências de consumo ou qualquer outra informação que tenha o poder de ligar esse dado a uma pessoa através de um pequeno estudo.
Essa definição é dada lá no artigo 5º da LGPD, inciso 1º. Dentro desse conceito de dados, nós ainda extraímos duas divisões a mais, que são os dados anonimizados e os dados sensíveis. Os dados anonimizados são dados pessoais convertidos em não identificáveis, cujo ocorre um processo chamado de anonimização, que transforma esse dado em não reversível, uma vez que, se você dissociar ele, não há a possibilidade de agrupá-los novamente e identificar a quem aquele dado pertencia. Após esse processo, o dado deixa completamente de ser pessoal e passa a ser anônimo, não se encontrando mais no escopo da legislação. Esses dados anonimizados são de extrema importância hoje para o funcionamento de todas as tecnologias do mundo e regem praticamente todas as relações comerciais, principalmente na chamada internet das coisas, inteligência artificial, machine learning e primordialmente na análise dos contextos comportamentais em grande escala. Essa definição da anonimização está definida lá no artigo 5º, nos incisos 3 e 11º da LGPD. O outro tipo de dado pessoal é o chamado dado sensível, que são aqueles que contêm informações sobre origem racial ou étnica do titular, convicção religiosa, opinião política, filiação a algum sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político e, acima de tudo, dados referentes à saúde, à vida sexual e aos dados genéticos ou biométricos, quando vinculado diretamente a uma pessoa natural. Para esse tipo de dado, a LGPD exige que haja um tratamento diferenciado, com cuidados extras e segurança redobrada para o manuseio do tratamento dessas informações. Vale salientar que a LGPD não trabalha apenas com dados digitais ou informatizados, mas ela também trabalha com aqueles dados oriundos de coletas feitas em papel, através de formulários, fichas de cadastro, fichas de cliente e etc. Dentro desse assunto de dados, nós ainda vamos destrinchar e simplificar bastante sobre todos os seus aspectos, conforme nós formos evoluindo nos assuntos durante os nossos encontros. Superado esse tema do conceito de dados, vamos agora para o titular desses dados. Quem é o titular dos dados? De acordo com o artigo 5º, inciso 5º da LGPD, é você, eu, nós. A definição legal diz que titular é a pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que são objetos de tratamento. Ou seja, toda e qualquer pessoa é titular de dados. E diante dessa assertiva, automaticamente é detentor de direitos e deveres sobre esses mesmos dados. O artigo 18 da LGPD dá uma série de direitos que o titular tem sobre os seus dados em qualquer empresa que esses dados estejam presentes. Dentre esses direitos está o acesso aos dados, a correção de dados incompletos ou inexatos ou desatualizados, a exigência da anonimização desses dados com um bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários ou excessivos, a portabilidade desses dados de você poder levar de um canto para o outro e, acima de tudo, a eliminação desses dados, dentre outros direitos que dão total controle do titular sobre a forma como os seus dados são tratados dentro do âmbito das empresas. Esses direitos do titular geram duas situações bem importantes que devem ser levadas em consideração. Primeiro, é que agora o titular, ou seja, o consumidor, na maioria dos casos, terá que autorizar o tratamento dos seus dados no momento em que seja requerida qualquer informação sua, que é a chamada coleta dos dados. Pode ser uma compra, um cadastro, um acesso a determinado site, ou qualquer outra ação que gere alguma ligação entre os dados do titular e a empresa fornecedora. Essa autorização, com exceção de ser para cumprimento exclusivo de legislação, deverá vir acompanhada dos motivos da coleta e qual a finalidade que esses dados serão usados dentro da empresa, além de especificar quais pessoas serão responsáveis pelo tratamento desses dados dentro da empresa. Já olhando sobre a ótica da empresa, surgirá a necessidade de um nível organizacional muito maior, de forma que de início será necessário que seja efetuado todo um mapeamento completo dos dados que já se encontram na empresa, além de um estudo sistematizado de toda a operação, para que seja identificado todos os pontos de coleta de dados, analisando dessa forma, desde a coleta até a exclusão desses dados, completando o chamado ciclo de vida do dado dentro da empresa.
Todo esse processo deve ser feito por um profissional qualificado, que tem a especialidade de fazer esse mapeamento e, acima de tudo, adequar toda a sua empresa para estar dentro das normas da LGPD. E é isso. No nosso próximo encontro, nós iremos falar sobre 3 figuras extremamente importantes para a LGPD e, consequentemente, a importância dessas figuras para a adequação total da empresa. Essas figuras são o operador, o controlador e o DPO, que é o chamado Data Protection Officer. Qualquer dúvida, deixe um comentário onde você está vendo esse vídeo, que nós teremos um prazer enorme em respondê-lo e ajudá-lo caso haja alguma dúvida referente a esse assunto ou qualquer outros assuntos que você tenha na área jurídica e administrativa. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe para outras pessoas poderem ver também e se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos que virão pela frente, não só de LGPD, mas de outros assuntos também. No mais, até o próximo encontro, um abração.